Bem-vindo ao início do tutorial no RESTful Theory. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre atributos, ok? Como configurar e como tomar uma decisão de atribuir pontos para determinado atributo. O que eles significam e como eles impactam o seu gameplay. Fique agora com o nosso vídeo sobre atributos. Vamos começar nosso tutorial falando sobre atributos. A cada nível que você passa, você ganha 3 pontos de atributos para distribuir entre 8 atributos, tá? A ideia aqui com esse tutorial é definir cada atributo e como ele funciona, de forma que você consiga distribuir os pontos mais perto daquilo que você considera importante para sua jogabilidade. Por que tanto cuidado? Ao contrário de alguns jogos, aqui você não consegue resetar seus atributos tão facilmente. Você vai ter que fazer uma dungeon que se localiza em Sacramento. Eu não sei te dizer se você vai ter que fazer 5 consecutivas vitórias ou apenas 5 vitórias. Essa dungeon ela vai liberar um NPC e usando brasas você vai conseguir resetar os seus atributos. É mais ou menos assim, uma brasa libera 10 atributos pelo que eu tenho visto no vídeo. No entanto, vencer 5 vitórias nessa dungeon não é coisa fácil. Imagine então se for necessário ser consecutivas. Como esse jogo não tem classe, o que define a classe é não só o armamento e a armadura que você vai estar usando, como também os atributos. Então, se você for usar uma armadura de pano e um staff para ficar como se fosse um mago, você vai ter que ter o atributo inteligência prioritizado. Mas daí você começou a jogar o jogo com uma arma poderosa de 2 mãos e você botou em vigor e agora você não tem mais como resetar, né? Então você já sabe tomar cuidado na necessidade de atribuição dos atributos. Vamos falar agora sobre o atributo vida. O atributo vida, como em todo jogo, ele define se você vai estar vivo ou morto ou quase morto. Durante o combate você vai ver a tua vida baixando. Aqui no Safe for the Weak, os monstros têm combos. Então se você tiver uma vida pequena, durante a execução do combo você já vai morrer. Então você não vai ter nem chance de desviar para se afastar e restaurar a sua vida. Por este motivo é que o pessoal fala que você aumenta esse atributo à medida que você vai sentindo que você está morrendo demais durante o combate, porque já vai significar que o monstro te deu um combo dele e você saiu quase morto, ou então você morreu durante o combo. Isso tem acontecido muito comigo. O atributo vida, ele é modificado da seguinte forma. Você vai ter um aumento da regeneração, você vai ter um ganho de vida através de encantos da tua armadura e arma, ou de gemas que você vai colocar na sua arma ou armadura. Então você vai colocar na sua armadura algumas gemas que vão restaurar a vida, mas isso depende muito da forma como você quer jogar. Tem gente que bota gemas que dão retorno de vida. Ele tira a vida do monstro à medida que você ou desvia ou ataca. E tem outros que dão regeneração de vida quando você desvia, por exemplo. Uma outra forma de você regenerar a vida é através de comida. O jogo ele tem um sistema de comida que funciona para substituir poções. Então você não tem poções de vida. Você tem comida que você vai comer durante o combate para poder restaurar a sua vida. Por isso que você tem que sobreviver a combo para se desviar e se distanciar do NPC ou do monstro que está te atacando para você restaurar a sua vida. Apesar de rápido, você não consegue fazer isso durante o combate em que você está sendo atacado, você não consegue fazer isso enquanto está atacando. Para restaurar a vida, você tem que se afastar para poder tomar comidas e ter o efeito antes que o monstro te mate. O efeito é bem rápido, então você vai conseguir restaurar a vida tranquilamente. Um detalhe sobre comida é que você vai ter comida que restaura a vida e vai ter comida que restaura outros atributos ou te dá outros atributos de imediato. Isso vai depender das receitas que você vai pegando durante o seu gameplay. Agora nós vamos falar sobre vigor.
vigor é o famoso estamina em inglês, que é muito usado em muitos jogos, principalmente atualmente. Tudo está ligado ao vigor. Se você for atacar, você vai consumir vigor. Se você for se defender, você vai consumir vigor. E se você for desviar de ataques, você vai consumir vigor. Até se você estiver nadando, você consome vigor. Eu morri várias vezes por falta de vigor enquanto eu estava nadando, e a um passo de subir uma ilhota eu morro afogado. Assim como comida, e eu acho que a maioria dos atributos, ok, o vigor ele é alterado pelos encantamentos e por gemas que você bota em armaduras e armas. Um detalhe importante da administração do vigor, inclusive tem uma barrinha que aparece enquanto você estiver usando ele bem no centro do personagem, é que acabou o vigor, você não consegue atacar, você não consegue se defender. Isso eu notei que acontece com os monstros também, porque ele faz um combo e de repente ele fica parado. Eu acho que aquilo ali talvez seja exatamente a falta de vigor para ele continuar o ataque. Apesar de parecer, assim como vida, um atributo essencial, muitas pessoas dizem: olha só, isso vai depender muito da forma como você joga. Então, se você jogar de uma forma, você vai ter que usar vigor. Se você tem uma restauração de vigor através de encantos e gemas, você talvez não precise de tanto ponto de vigor, porque você vai entrar em combate e durante o combate você vai estar restaurando o seu vigor. Então, é uma coisa que você vai ter que ter o seu próprio feeling. Agora eu vou explicar para você 4 atributos que estão relacionados como se fosse uma classe. Eles estão relacionados à tua armadura, à tua arma e o teu modo de jogo. Seria a força, que normalmente é usada em armas de 2 mãos, ok? Destreza, que é usado tanto como arco para flecha, arco e flecha, como também para adagas, e inteligência, que é usado como se fosse um mago, que é o staff. E você ainda tem fé, que são algumas mace que você tem que ter fé para usar elas. Quando você bota em um desses atributos, força, destreza, inteligência, fé, você aumenta o seu DPS, mas você vai ter que estar usando aquele tipo de arma. Existe ainda o requerimento para determinado tipo de atributo para você usar uma arma, e eu não me lembro se é armadura, mas basicamente funciona assim. Vamos supor, você pegou uma espada, a espada vai pedir que você tenha X força e X destreza. Se você não tiver elas e for equipar elas, o seu dano vai ser diminuído, porque você não está satisfazendo o requerimento de tanto de força e tanto de destreza. A mesma coisa para inteligência e fé. Você pode equipar a arma, usar ela, mas ela vai dar menos DPS do que o normal, porque você não atingiu o mínimo requerido. E daí, basicamente, você vai dizer: pô, isso é muito importante, porque isso vai definir como é que eu vou montar o meu estilo de jogo. É por isso que é importante você ir no YouTube antes para determinar as classes que os caras fizeram baseado em atributo, porque isso vai te ajudar a determinar onde é que você vai focar a distribuição para dar o DPS necessário. Eu vou te dar um exemplo agora que você pode usar. Pura força normalmente está vinculada a armas de 2 mãos, ok? Força e destreza normalmente está vinculada a arma de uma mão. Durante o jogo você vai abrindo slots. Cada vez que você matar um boss muito importante no jogo, você ganha um recurso que te permite ser usado junto ao NPC para abrir o slot. Daí você vai poder abrir um slot para usar 2 armas, cada uma de uma mão, exatamente como o Rogue do World of Warcraft faz. Se você usar pura destreza, você vai estar indo para o uso de arco. Mas arco é chato. Vou te dizer o seguinte: existem modificadores nas armas que são as runas. Então você pode usar um arco que na verdade dá dano de gelo. Você pode usar um arco que dá dano de fogo. Você pode usar um arco que dá dano de pestilência. E isso funciona para todas as armas. Você na verdade é o componente da arma usar runas para aumentar o dano dela, e daí você age quase como um mago. Você usar pura inteligência está ligado a mago. Então, normalmente seria o uso de um staff, que é mais ou menos o que eu
estou usando agora, que é um staff que ele está focado em gelo. Então eu tenho vários ataques de magia de gelo proporcionado pelas runas e estou usando o staff cujo dano aumenta à medida que eu estou usando inteligência. É possível também usar com varinhas mágicas, igual aquelas ondas do Harry Potter, né? Agora nós vamos falar sobre foco. Foco, ele é importantíssimo nesse jogo, porque foco te permite usar as magias especiais que são colocadas nas armas pelas runas. Então quando você bota uma runa de eletricidade, você vai poder castar 2, 3 ou 4 magias através das runas. Então a tua barrazinha de foco, ela vai aumentando e quando ela chegar a 100%, você vai poder usar as mais fortes magias nos monstros e é muito poderoso. Por exemplo, o meu mago às vezes ele tem um hit kill. Quando chega no boss ele consegue tirar 30, 40, 50% do life do boss usando essas magias especiais de foco. O foco exatamente funciona como todos os outros atributos, podem ser modificados através das armaduras e armas. Então tem gente que ela está sempre buscando usar os poderes das runas. Para usar os poderes da runa você tem que recarregar o foco, e o foco recarrega principalmente quando você ataca. Modificadores como encantamentos e gemas podem fazer com que o foco aumente, inclusive quando você se desvia ou quando você se defende de algum ataque. Enfim, foco é um dos principais recursos que você vai ter no jogo para combate. Então você não vai encher ele, mas você vai proporcionar um ganho de foco constante através de encantos, magias e até mesmo atribuições de pontos aqui. Agora, para finalizar, nós vamos falar sobre limite de peso. Então, o limite de peso ele está ligado à sua armadura e à sua arma, não está ligado ao que você está carregando. Então, o limite de peso vai significar o seguinte: se você é um mago e está usando uma armadura pesada, você vai ter dificuldade de se desviar. E o mago ele vai funcionar muito mais em desvio do que em receber porrada e aguentar o tranco. Esse estaria ligado ao melee, que vai fazer um combate mais próximo. E por quê? Porque quanto mais pesado, mais difícil para você se desviar, mais difícil para você atacar, mais difícil para você dar um bloqueio de ataque do inimigo. Então você tem que sempre buscar um equilíbrio no limite de peso. Pode parecer importante, mas ele não é tão importante assim. Por exemplo, o meu mago está com limite de peso de 15, ele está usando pano, então ele está com 47%, ele está normal, eu consigo me desviar rapidamente dos ataques e não sofrer muito ataque. Mas se eu estivesse usando um gameplay de arma de duas mãos, eu teria que usar armadura pesada para poder resistir às porradas. E como eu teria que chegar perto, eu teria que fazer isso. Só que quem usa a adaga, por exemplo, ele tem a opção de usar o couro. E com o couro ele se afasta muito. Então ele faz muito afasto. E para usar o couro você vai ter que usar o limite de peso, aumentar ele para ele ficar abaixo de normal, de forma que você consiga se desviar constantemente. Que é basicamente o jogador que usa a adaga, ele usa assim. Ele vai dar uns 5 ataques rápidos e fica se desviando atrás enquanto regenera o seu vigor, que é a estamina, para poder repetir. Bom, com isso eu espero ter te mostrado o melhor possível a informação sobre atributos, de forma que vai te ajudar no jogo a determinar qual atributo você vai espalhar os pontos, tá? Eu vou te mostrar um pouquinho da dungeon, tá? No final desse vídeo, para você ver o quão difícil é você fazer cada etapa, e você vai precisar fazer 5 dessas etapas para poder liberar o NPC que libera resetar o teu atributo. Se você gostou, dê o joinha, que é para mim saber que eu devo continuar fazendo esses pequenos vídeos ensinando você o básico do jogo, que é para você destravar no jogo e poder usufruir o melhor dele. E se inscreva ou comente se faltou alguma coisa ou se você gostaria de esclarecer melhor outra coisa qualquer.